E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje o mercado respeitou muito bem os pontos que eu marquei anteriormente e vou estar mostrando aqui para vocês como tudo se iniciou. Bom, então primeiramente eu tinha mandado essas regiões aqui na análise pré-mercado do dia de ontem. Aqui a gente tinha na máxima esse movimento de baixa e aqui a gente tinha esse último movimento de alta. Vou até deixar marcado aqui para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Então, eu mandei para os meus alunos toda essa região como uma região de venda após medir esse movimento de baixa. E também tinha marcado essa região de compra, só que eu já vou mostrar para vocês que nessa região de compra o mercado ele estava com muitos players na venda ainda. E é por isso que às vezes eu sempre mando duas regiões, até porque a segunda região é sempre mais forte, porque o mercado ele está mais barato para comprar. Então essa foi a análise para mercado que eu mandei ontem. Ponto de venda aqui em cima e ponto de compra baseado em Fibonacci aqui embaixo. Bom, então vamos lá. O mercado ele já abre capturando a liquidez desse topo, porque nesse topo a gente tem liquidez e o mercado já abre aqui e os vendedores logo entram em ação aqui nessa região, dando o meu gatilho de venda. Aqui também que fez eu vender sem pensar foi a XP, logo abriu comprando. Como a gente pode ver aqui, esse movimento aqui para cima são as compras que a XP veio fazendo. Se eu colocar aqui o BS também veio para baixo. O mercado na maioria das vezes faz o movimento da UBS e a XP faz o movimento contrário, que ela vai dando liquidez. Então, esse foi o meu primeiro racional da venda de hoje. O mercado chega aqui no 61,8% desse último movimento de baixo e entra força vendedora junto comigo. O que eu fiz? Eu olhei aqui no layout que eu não tenho nenhum estudo e coloquei aqui no gráfico de 15 minutos. Eu vi que o mercado ele tinha alguns alvos para pagar, porque nessa região, você vê como essa é uma região muito negociada e perdendo esse fundo aqui, ele tinha uma movimentação um pouco mais forte para fazer nessa região de negociação. E quando a gente coloca aqui, a gente consegue ver que o mercado vem retraindo bem devagarinho e quando ele vai na Fibo, ele ganha uma força e volume. Olha aqui o volume caindo e de repente vem essa força vendedora. Olha aqui, eu também mandei a próxima Fibo para o pessoal. Você pode ver aqui a mínima 123,094. Aqui em roxo, ponto de liquidez e foi o que o mercado fez. Ele veio até essa Fibo desse movimento aqui de alta, que está marcado aqui, só que antes ele veio na Fibo da análise pré-mercado. Então, se a gente colocar aqui, vou excluir essa primeira Fibo porque os players estavam vendendo quando passou aqui, e aí a minha ordem de venda que estava aqui em cima, eu carreguei até aqui, e vocês podem ver aqui no 123,095, foi exatamente onde o mercado parou nessa movimentação de baixa. Tá tudo nos stories, pode olhar ainda hoje. Eu peguei 900 e poucos pontos nessa movimentação de baixa e depois nessa região de Fibo de 50% desse movimento de alta, como eu expliquei para vocês, ele vem aqui e faz essa captura de liquidez que eu tinha marcado aqui no meio. Pode estar um pouco confuso explicar isso sem nenhuma aula do meu método, mas creio que para alguns alunos está bem mais fácil de entender o que eu estou falando. E aí o mercado vem aqui na região de Fibo e arma esse pivô de alta. Armando o pivô de alta, tem mais uma entrada aqui, ele vem até o topo e volta. Se você não saiu da posição, aqui a gente joga para o 0 a 0 e a gente não ganha nem perde, ou você saiu aqui com alguns pontos. Depois, nesse caso, eu saí no 0 a 0 aqui e olhei aqui meu layout de liquidez e vi que tinha a VWAP mensal passando aqui nessa região. E aí depois que o mercado vem aqui na VWAP mensal, nessa mesma região de Fibonacci, olha o que ele faz. Ele arma mais um pivô de alta, dessa vez aqui. A gente entra aqui. Eu vou até mostrar os meus estudos. Olha aqui. Quando ele faz esse pivô, eu mando duas fibos. Essas fibos são a intermediária para alvos e tem a outra que caso chegue tem vendas. Então essa é para vender e tem a de alvos, que é essa menorzinha. E aí o mercado ele vai até essa região de Fibo, até o topo aqui nesse 61. Tem muita liquidez desses topos e aí o mercado vai até lá exatamente. Eu saí com 400 pontos e o mercado andou 430. Aqui a gente tem uma região de liquidez junto com uma região de Fibo. Então por isso que lá era um ótimo alvo. Cheguei a mandar aqui, a região está aqui em cima, região de 61,8% e região de liquidez. Minha ordem está aqui, ó, 320 pontos. Faltou pouco para chegar lá,
que ia bater os 400 pontos. E aí depois, caso você ainda estava operando, não era o meu caso, mas ainda assim é uma Fibo menor aqui, porém é uma Fibo menor que já está dentro de outra Fibo. Então aqui a gente tem os 50% dessa Fibo maior e também tem um 61,8% dessa Fibo menor. Então aqui ele arma esse pivô de alta. Temos mais uma entrada aqui. O mercado não está muito caro, muito barato, mas ainda assim, se você pegou essa movimentação, talvez dava até para arriscar. Só que eu entendo que o volume estava um pouco baixo e estava realmente um pouco mais difícil de pegar esse trade. Então, após a ativação desse pivô, a gente pode projetar esse pivô maior que está na mínima do dia e a gente vê que ele segura aqui no 61,8% e ele segura no alvo de 100% desse pivô, que nada mais é que esse pivô aqui, essa movimentação, esse range replicado para cima, que dá lá o 100%, e o 61 é a mesma coisa. Então o mercado vai lá no alvo de 100% e depois ele volta a retrair. E ele foi exatamente na abertura do mercado. Se a gente for colocar exatamente onde ele abriu, foi aqui onde abriu o candle, primeiro candle do dia, ele vai lá até a abertura e inicia esse processo de retração novamente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido as motivações que fizeram eu operar hoje. Caso alguém duvide que eu tenha entrado ou não nessas operações, é só me acompanhar nos stories que está tudo lá documentado. Então é isso aí. Deixa um like, um comentário. Valeu! E até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.